7 horas 48 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Hoje, conversando com o secretário de Educação de Campos, Marcelo Feres, eu volto com o Arnaldo Neto, por favor, Arnaldo, abrindo aí esse bloco aí, por gentileza. Nogueira, nesse bloco a gente vai trazer mais aí as perguntas dos ouvintes que estão interagindo com a gente nas redes sociais. Então, você já separou algumas aí, eu vou com outra aqui, vou com a mais recente, que chegou para mim mais recente aqui nos comentários, que é da Iranise Santos. Bom dia, gostaria de saber do secretário de Educação sobre os professores de creche que foram remanejados. Irão retornar para sua lotação original de ensino? A pergunta é a mesma também da Giza Helena, que lembra a portaria 018/019 de 2021, que é a que determinou aí esse tipo de mudança. O que vai acontecer, na verdade, com esses profissionais a partir do próximo ano, Marcelo? Bom, obrigado, Iranise. Eu me recordo que foi da última vez que eu estive, nesse programa, que esse assunto também surgiu aqui e depois a gente teve que fazer uma comunicação muito mais clara com os profissionais, A gente até agradece porque a gente usou a nosso favor a condição da pandemia, embora isso possa ter causado estranhamento nos profissionais, em grande medida a gente pede desculpa, em parte àqueles que eventualmente se sentiram prejudicados, principalmente na ocasião que houve um entendimento com relação ao não recebimento de regência, de quem não aderisse a esse modelo, mas isso tudo foi superado, a regência também foi ajustada para todos os profissionais, e o que a gente fez, na verdade, foi pensar na educação. Então, o que acontecia? A gente tinha situações, em alguns casos, onde o professor poderia estar atuando em outra turma ou outro ano escolar, e principalmente o professor da educação infantil, que ficou uma coisa restrita à educação infantil, ele não poderia, por exemplo, no caso do berçário ou maternal, temos 2 professores, que é legítimo, para estar acompanhando essas crianças que demandam muito mais o cuidado e a atenção ali, os bebezinhos, mas naquele momento, no momento da pandemia, onde não havia previsão de oferta dessas turmas, nesse modelo, a gente contou então com os profissionais para poderem estar atuando no pré-1, 2, 3 e até no ensino fundamental, caso coubesse. E na prática, como era tudo online, eles foram alocados temporariamente para atuar, por exemplo, ele está na cidade e foi alocado para atuar online em travessão. Isso gerou uma confusão, talvez até na forma de comunicação da secretaria, como se o professor tivesse que ir para a travessão, mas na verdade era online, ele continuaria trabalhando da casa dele. Enfim, isso tudo foi superado no meu entendimento e para 2022 volta tudo como sempre foi. Ninguém vai ser relotado em escola que não a sua própria. Foi basicamente uma situação de exceção, dado que o ensino era online. Agora, essa questão também, durante a pandemia, o governo anterior, o governo Rafael, ele suspendeu os profissionais que estavam contratados. Aí vocês readmitiram aí esses contratados, de forma escalonada, vieram sendo chamados de volta. Primeiro, o ensino fundamental, por último, os profissionais de creche, a última chamada, tem pouco mais de um mês, a última chamada de profissionais de contrato. Só que esses contratos, se não me falha a memória, eles caminham para o final, porque eles são lá de 2019. O que vai acontecer no seu planejamento para 2022? Esses profissionais vão ter contrato renovados? Haverá um novo processo seletivo? Como que vai ser esse cálculo aí? Porque se perder esses profissionais contratados num ano de retomada de aula presencial também é complicado. Como que vai ficar essa situação? Esse é um ponto de extrema relevância para o nosso planejamento. De fato, é uma parcela minoritária daqueles que retomaram os contratos que vão estar conosco no próximo ano, tendo em vista a questão do prazo de validade dos próprios concursados. Mas a nossa ação objetiva vai na linha de encontrar caminhos, são várias as possibilidades, até porque a tendência ou a demanda que nós temos vai até para além da questão do professor. Você tem outros profissionais também que a gente precisa considerar aí que eles possam estar presentes nas escolas. Existe uma ação que a gente usou muito pouco esse ano e que ela é legítima,
que é justamente o RET, né? Que é um regime especial de trabalho que potencializa, no presencial, sobretudo, que o professor possa fazer uma chamada dobradinha, né? Ele trabalha num turno como professor e ele pode trabalhar num outro turno também como professor. Então, isso já é uma coisa muito conhecida dos nossos educadores e isso praticamente só foi usado esse ano em condições muito específicas por meio de editais. Edital de reforço escolar, né? Editais do próprio Estação Educação, porque o professor vai estar atuando de maneira extraordinária na preparação, na produção de aulas, enfim. Mas não está descartado realmente um novo processo seletivo, tá? Isso é uma possibilidade real, a gente está discutindo isso internamente para verificar qual será a melhor forma de conduzir. Mas o RET seguramente é um fator, né, que é um pleito legítimo dos nossos professores e a gente vai trabalhar muito mais fortemente com o RET a partir do próximo ano, já no presencial. Isso vai dar uma compensada que a gente não teve esse ano de 2021, por exemplo. Secretário, tem também várias pessoas postando aqui a mesma pergunta, o mesmo tema, né, com formas diferentes, formulação diferente de perguntar. Alexandre Oliveira, a Adriana Tavares Ferreira Galache, a Liliane Silveira, pelo menos essas tocaram no mesmo assunto, que é um assunto, uma demanda muito grande. Agora me parece que é a Magda também, estamos tendo vou usar a pergunta da Magda como todas. Bom dia, Magda Tereza Reis Ribeiro, interage aqui com a gente, obrigado, Magda. Estamos tendo gastos absurdos com o trabalho em home office. Compra de novos celulares, pois os antigos não aguentaram o antigo não aguentou essa situação. Eu já vi isso de perto também. Foi votado na Câmara de Vereadores, é aprovado aqui o auxílio tecnológico à Secretaria de Educação e à Prefeitura não falam nada a respeito. E todas as prefeituras já pagaram, né, no caso, ou já anunciaram data certa. Porque aqui em Campos dá a impressão de que gosta de torturar o professor. Ainda não pagou aí esse auxílio ou ainda não chegou junto com os professores e se vai de fato conseguir chegar. Bom, essa é uma questão que a gente vem tratando, né, com os nossos educadores, com os nossos professores. A gente reconhece, é importante destacar isso, a gente reconhece que foi grande, vem sendo muito grande o esforço dos nossos profissionais para poder garantir que a educação não pare e eles tiveram que assumir isso com a estrutura pessoal que eles têm. Isso é um fato, é inegável, a gente precisa reconhecer isso. A valorização profissional, ela passa por aí, né, por esse respeito, essa sensibilidade, esse reconhecimento de fato de que os nossos profissionais estão tendo que realmente se reinventar na atitude profissional, mas também estão tendo que investir. Isso é um fato que a gente também reconhece que há muito tempo, né, não há um reajuste salarial também, né, não só para a categoria, né, no município. Então, esses são fatores que, de certa maneira, comprometem bastante a própria motivação profissional, né? Isso eu falo dos servidores públicos do município no geral. Também temos que fazer justiça, né, ao esforço do prefeito Vladimir Garotinho, da maneira como ele assumiu a gestão, né, que não tinha 13º, né, a quantidade de folhas a serem pagas, né, 15 folhas em um único ano. É claro, deixando bastante claro isso, né? Uma coisa não compensa a outra, mas a gente também não pode esquecer que os esforços que o poder público, que o governo estão fazendo, eles demandam tempo, por isso que a gestão não é de um único ano. Então, nesse sentido, eu vejo que o que está sendo feito, e com muita qualidade, que é essa organização da casa no âmbito do governo municipal, né, para poder estruturar a questão de receita, para poder pagar os servidores em dia. É só a gente observar o que aconteceu nesse ano, né, nesse mês passado, de outubro, né, que o pagamento de novembro aconteceu ainda dentro do mês. Então, assim, a gente precisa chamar a atenção de que os avanços estão acontecendo. Isso, de certa maneira, explica, ainda que em parte, que não se trata de um abandono dos professores, mas são etapas a serem vencidas. O que temos de concreto é que o município de São Francisco deu um auxílio tecnológico, na verdade um vale tecnológico, me parece, da ordem de R$2.000 ou R$2.500, não me recordo agora, acho que foi 2.000, mas não estou 100% seguro, e o Estado deu 2, né? Deu um de 1.500 e me parece um outro de 3.000 com a comprovação de tecnológico. Então são vales em pecúnia, né? Dinheiro para poder
o profissional fazer a sua aquisição de tecnologia. Nós estamos trabalhando numa perspectiva que vai nessa direção do auxílio tecnológico, mas o auxílio tecnológico não é só dinheiro, você pode dar o auxílio tecnológico por meio da própria tecnologia, né? Então, essa é uma ação que está em curso, no sentido de fazer com que os estudantes, do que os nossos professores, né, e também pedagogos, enfim, possam ter o que a gente define como um notebook educacional, porque isso faz parte de um projeto mais amplo. Então, o auxílio precisa acontecer. A forma como ele vai acontecer, ela pode ser em pecúnia, como pode ser com o próprio equipamento, mas entendendo isso como um auxílio tecnológico, seguramente a gente está aqui se comprometendo que haverá, né? A forma, eu penso que ela é uma definição que vamos dizer assim, vai alcançar o objetivo de fato do que o profissional precisa para a sua atuação profissional. Opa, desculpa, o meu microfone fechou aqui durante a entrevista e deu uma travada para variar. Mas, Marcelo, além dessa questão do auxílio, né, e você citou também a questão do reajuste, eu tenho recebido muitas ligações, muitas mensagens de profissionais da região, não só daqui de Campos, com relação e tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui do grupo também em relação a isso. Do grupo não, desculpa, aqui no Facebook. Em relação a Fundef e Fundeb. Primeiro, eu queria saber se você consegue me explicar o que seria essas duas verbas que os professores teriam direito. E segundo alguns professores, inclusive no comentário aqui, que eu não estou achando o comentário agora, Nogueira, se você puder me ajudar aí, tem um comentário de alguém que fala que outros municípios aqui da região já estariam até pagando aos professores algum ressarcimento em relação a essas verbas. Isso está acontecendo porque nós entrevistamos aqui a presidente do Ciprozep no dia 28 de outubro, e ela falou que as pessoas estão confundindo, que são duas ações, uma do Fundef e outra de precatórios, que a dos precatórios ainda não tem nada solucionado. Então, assim, mas ela também estava buscando informação quanto a isso. Você teria como esclarecer para a gente o que é isso e se realmente os professores vão ter direito a receber algum valor aqui em Campos também? Bom, vamos lá. Só confirmar que a Alexandra Oliveira colocou que Rio das Ostras 10.500. Agora ficou meio que vazio aqui, não sei se é sobre o Fundeb ou o Fundef, mas a postagem sim anterior aqui, o Arnaldo confirmou, mas tentei pesquisar aqui, não localizei, a ouvinte não informou quais prefeituras estavam fazendo o pagamento. Tá aqui, ó, foi a Sandra Helena Batista Rodrigues. As prefeituras, todas as prefeituras estão pagando um direito ao pessoal da educação, que é o Fundeb, Fundef, precatórios, porque o nosso prefeito ainda não manifestou. Tem prefeitura tem prefeitura pagando 10, 15 mil. E o nosso? Eu queria aproveitar a oportunidade para... Não sei se eu vou conseguir esclarecer o suficiente, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte. Isso se trata de comunicação, antes de mais nada, e não negação, né? A informação, vocês são comunicadores, sabem bem disso, a informação, às vezes, da maneira que ela chega, ela passa para alguém que, às vezes, não se aprofunda e passa para um outro alguém que também não se aprofunda e vai passando e, de repente, a informação na origem é uma e ela vai chegar do outro lado como sendo bastante diferente, né? O princípio básico de emissor, receptor, né? Meio e ruído. Esse é um caso típico. Ou seja, a oportunidade que eu coloco aqui é a seguinte: jamais, e não é nem possível, a Prefeitura de Campos deixar de cumprir qualquer determinação legal, sob pena dos gestores serem responsabilizados. Então, se nada foi feito nesse sentido até aqui, é porque não é possível ser feito. Então, o que eu solicito é que os nossos profissionais da educação e tal, tirem essas dúvidas com a gente no sentido do entendimento. Porque antes de mais nada, a gente precisa compreender a questão. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu só estou dizendo que essa dúvida que está aí colocada, né, esse programa vai ajudar a esclarecer de certa forma, mas não é só nesse momento que acontece. Veja que na pergunta anterior apareceu algo como todos os municípios já deram ajuda tecnológica. Eu fui pesquisar e eu encontrei São Francisco e o estado do Rio.
Estou falando aqui no nosso estado. Não estou dizendo que não tenham outros, mas seguramente não dá para dizer que são todos, né? É preciso pesquisar mais. Da mesma forma, essa questão dos precatórios, vocês estão vendo que ela está na ordem do dia, né? Em toda a discussão relativa ao que vai acontecer com o Auxílio Brasil 2022, que é uma legislação criada apenas para o ano de eleição, então está se mexendo o mundo para conseguir garantir R$400 no que hoje seria o Bolsa Família, com outro nome, apenas de janeiro a dezembro do ano que vem. Quer dizer, isso tudo está relacionado a essa discussão. Só que tem um fato gerador que gerou que acabou levando a essa confusão, que é o exemplo de Rio das Ostras. E aí nós a gente tem uma equipe aqui, né, que eu agradeço, muito competente, muito séria, e trabalha para a educação de campus e trabalha em favor dos nossos profissionais, jamais o contrário, né? É natural a questão às vezes, a falta de credibilidade, essa percepção de que, não há atualização de salário, será que, em que medida a gente está sendo preterido, deixando de lado? É uma coisa que é um direito. Marcelo, desculpa, secretário, falhou aí. Eu posso dizer, né, para quem nos ouve, nem nos assiste. Está ouvindo, secretário? A gente vai cumprir. Secretário? Falhou? Falhou. Desculpa interrompê-lo aí. Voltou, tá me ouvindo bem? Agora. Não, agora, falhou aí. Vou tomar então de onde eu parei, tá? Sim, por favor. Lá meio que no começo aí. Eu dizia. Tá, se não for suficiente, você me sinaliza. Eu dizia que nós temos um time de profissionais na Secretaria de Educação muito competentes e que verificam detalhadamente cada vez que uma informação chega, seja por parte da assessoria jurídica, seja por parte da Subsecretaria de Gestão, da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, da Subsecretaria de Educação, todo mundo vai fundo. Quando é preciso, a gente liga para Brasília. Esse time aqui é muito profissional. Então, a gente não trabalha isolado no mundo. A gente está sempre em articulação para poder entender quando precisa de alguma informação que chega nova para a gente. E o que eu dizia é que o fato gerador desse ruído foi que Rio das Ostras enviou uma mensagem aos profissionais de Rio das Ostras dizendo que haveria sim um pagamento de um valor, não me recordo agora qual valor, foi citado aí 10 mil, 15 mil, para os profissionais, e aí sim pelo Fundeb, que é uma outra questão, tá? Depois eu vou chegar nessa diferença, mas só para pegar o fato gerador primeiro. Isso com os precatórios. Os precatórios é que remonta essa ideia do Fundef, né? Que era antes do Fundeb, a letrinha, a sopinha de letras aí, né? Fundo de Desenvolvimento da Educação vai até o ensino médio. E o Fundef era do ensino fundamental. Ele é precursor, ele só existia antes. Então, aí envolve... Sumiu o sinal aí, sumiu o áudio aí, secretário. Em alguns estados, então tem toda uma informação truncada sobre isso. Só que quando a informação de Rio das Ostras foi dita... Tá travando muito aí a sua conexão, secretário. Se puder... Bom, eu estou na Secretaria de Educação, alguma coisa na internet, que a nossa velocidade. Tá travando aí. Deixa eu saber se essa oscilação reduz. Melhorou um pouquinho sem o vídeo, não? Melhorou sem o vídeo ou não? Não, voltou ao normal, mas pra gente o importante é o vídeo aqui, por conta também... Não, eu vou voltar com o vídeo, foi só para comparar a dimensão. Porque se eu oscilar, me informe para tentar mudar essa oscilação. Retomou? Tá, por favor. Agora sim, agora sim. Pode ser uma oscilação de internet mesmo. Então, eu dizia que em Rio das Ostras, essa informação, ela se misturou com o momento dessa discussão de precatórios. E aí passou-se a entender que se trataria já de um pagamento relativo a precatórios, onde cada professor teria o direito a um determinado montante financeiro. O que é real e o que foi um mal-entendido? De fato, Rio das Ostras optou por fazer um pagamento aos professores. Motivo: execução do Fundeb. Ou seja, a educação, que trabalha com Receita Federal, com recurso federal, ela tem metas a serem alcançadas anualmente. Há metas com o Fundeb, que envolve, por exemplo, pagamento de folha, né, dos profissionais. Então, você tem uma meta a ser alcançada. Por exemplo, pelo menos 70% do recurso do Fundeb
deve ser destinado a pagamento dos servidores. Então, folha de pagamento da educação. O que a gente pôde apurar é que a opção de Rio das Ostras foi fazer esse aporte diretamente em conta dos profissionais, porque ela não estava alcançando a meta, porque ela precisa alcançar realmente. Então, ela teria feito esse aporte a mais para os professores, salvo o melhor juízo, tá? Porque eu não fui me aprofundar na realidade de Rio das Ostras. Eu, basicamente, procurei entender o que aconteceu. Então, eu posso falar alguma coisa aqui que não seja tão precisa, já faço essa ressalva. Mas o fato é que não tem nada a ver com a questão dos precatórios. Como foi uma informação que nasceu próxima do período que estava se falando de precatório, deduziu-se, bom, precatório é nacional, o Rio das Ostras já fez. Não seria possível fazer por precatório, simplesmente porque não há lei. E está sendo votado isso nesse momento, né? Então, o que existe é um PL, até esse presente data, não há ainda uma lei. Isso está sendo tratado como uma PEC, né, lá em relação à questão do impacto dos precatórios que envolve parte um déficit, que é dívida atrasada, inclusive em alguns estados. O meu entendimento nem é nacional essa questão, né? Só que aí gerou uma acusão de informação dizendo que vários municípios já pagaram, não tem como pagar. Se Rio das Ostras pagou, o motivo foi que ele pagou com o recurso que ele tem do Fundeb e não está conseguindo executar esse recurso nos índices necessários e legais. Fica aí o meu esclarecimento nesse sentido. Perfeito. Não sei se esclareceu ou confundi mais quem está ouvindo, mas espero... Não, o pessoal está falando aqui que está com muito blá blá blá. Estou passando aqui para o senhor que o pessoal fala, deveria encurtar um pouco mais a resposta. Perfeito. Então, resumidamente, não tem lei que permita pagar. Não tem lei que permita pagar. Então, esse assunto é um assunto como hipótese, não é uma realidade. Inclusive, isso resume. Sobre os precatórios, tem a votação hoje também, em segundo turno, né? E aí tem todo um montante de informações aí. Vamos trazer aqui pro nosso canavial, como diz o Aloysio, que se referindo ao Capi, grande artista aqui da nossa cidade. Ô secretário, falando desse kit alimentação, houve um problema aí, de novo, na distribuição em algumas escolas. Algumas tiveram a data anunciada, depois cancelada, agora está voltando. O que aconteceu? Pode esclarecer para a gente, por favor? Isso é um aprendizado para todos nós, sabe? Nós da gestão aqui. É preciso entender o seguinte: alguns municípios, Rio de Janeiro, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, optou por cartão no valor de R$100 e cada família que faça a aquisição. Só que quando isso é feito, tem questões muito técnicas relativas a isso. Não é com recurso federal, é com recurso do próprio município. Nós não tínhamos essa condição. Então, nós fizemos pelo padrão de aquisição com valor nutricional. E aí foi feita toda uma licitação e os alimentos, tanto é que a gente nunca teve crítica em relação ao padrão nutricional de alimentos terrestres. No entanto, nós entramos numa situação complexa, que é justamente como está esse mercado aquecido da relação demanda e oferta. Ou seja, tem muito mais gente querendo comprar os alimentos do que a produção dos alimentos. Resumindo, houve atraso de entrega após atraso de entrega. No primeiro mês já houve atraso. No segundo mês o atraso piorou, e aí o primeiro mês a gente teve mais tolerância, porque estava se estruturando o modelo, né, da própria empresa, a logística de entrega é complexa. De repente a Secretaria de Educação se transformou numa empresa que dá apoio logístico. Isso não é fazer educação, mas nós assumimos esse papel. O segundo mês foi um caos, né, atrasou muito mais. E tivemos várias reuniões com a empresa, inclusive no sentido de assumir aí a própria realidade de utilizar assim, aquilo que o próprio contrato prevê. Conversamos também no âmbito do Ministério Público, né, que é um grande parceiro nesse tipo de ação, porque a gente está aqui para trabalhar para a educação. O Ministério Público, falo particularmente aqui, né, da área de infância e juventude, que justamente nos ajudam no sentido de estarmos cobrando cada vez mais e tendo a legitimidade. Isso foi mudado. Nessa terceira entrega, tem um cronograma detalhado do mês inteiro. Então, a empresa assumiu essa responsabilidade de ser fidedigna com o cronograma. Porém, houve problema com o caminhão na semana passada. Esse tipo de coisa pode acontecer, porque isso é uma operação logística complexa. Só para vocês terem uma ideia, uma Scania só consegue carregar cerca de 1.500 kits, porque tem ovos, você não consegue colocar em vários níveis.
Então tem limite para essa entrega. Quando dá problema numa scanner, são 1.500 kits que ficam para trás. E aí, naturalmente, uma escola com 300 alunos, você compromete a entrega para cima. Foram problemas pontuais nessa terceira entrega. O cronograma, inclusive, a gente compartilhou isso com o próprio Ministério Público, ele tem ciência do que está acontecendo, para justamente a gente estar pressionando a empresa a cumprir os prazos. E tirando essas situações episódicas, a entrega está dentro do normal para esse mês. Falando dessa questão de alimentação, você citou no bloco anterior também, Marcelo, a questão de merenda escolar. E eu vi no Diário Oficial recente a publicação de ordens de serviço para aquisição de merendas. O município já voltou a adquirir para essas escolas que estão no ensino híbrido? Como que está se preparando para aumentar a oferta de alimentos, né, ou a aquisição de alimentos para o próximo ano? Obrigado, Arnaldo, porque essa pergunta realmente conecta bem com a anterior. Nós temos 3 questões: kit alimentação, que é entregue às famílias; merenda seca, que é entregue nas escolas, essas 70 unidades, o aluno tem um lanchinho, quer dizer, tem um achocolatado, um bolo, enfim, é o lanche do estudante. Quando a gente passou para o ensino híbrido, ele começou com menos de 4 horas. Depois, em diálogo com os próprios conselhos tutelares, conselheiros tutelares e mais o Ministério Público, a gente passou para 4 horas. E aí a gente já precisou fazer uma distribuição não mais de apenas um lanche, e sim de 2 lanches secos. O que você está se referindo é sobre o lanche seco, que é esse para o ensino híbrido, e também para a nossa avaliação que eu mencionava mais cedo, né? A avaliação que a gente vai fazer de todos os estudantes do 2º ao 9º ano, o estudante vai ficar 4 horas. Você tem que ter ali, para teoricamente, os 54 não são, porque não entram no ensino infantil, mas todos os alunos, mais de 30 mil estudantes, vão também ter o direito ao lanche naquele momento que estiver fazendo prova. Também serão 2 lanches. Agora, a questão da merenda escolar, no seu sentido clássico, né? Ela só vai acontecer a partir do início do ano letivo próximo. E essa é muito importante para nós, para a gente se entender que a gente tem limites enquanto secretaria, senão a gente acaba sendo cobrado por ações que supostamente seriam mais eficientes, para ser bem concreto, para não ficar de blá, 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 né? A gente tinha pensado em fazer a compra separada dos insumos, comprar o arroz de primeira, o feijão de primeira, comprar os ingredientes pela secretaria e contratar a mão de obra. Só que para fazer a ligação dessas 2 partes, sobra para a secretaria. E a gente já viu, a partir da experiência do kit alimentação, que isso aí ia gerar problema para a gente. A gente não tem estrutura, não tem essa capacidade de fazer tudo isso com a equipe que existe. Não tem profissionais nessa direção. A gente tem nutricionistas, que ajudam na especificação, mas não nesse processo logístico de distribuição. Então a gente mudou o conceito. Nós vamos fazer uma aquisição, sim. Esse é um processo licitatório que vai acontecer nas próximas semanas. Já está praticamente pronto. Esse processo amadurece, né, como eu dizia antes, nas próximas semanas, voltado, assim, a gente starta ele nas próximas semanas, vai ser feito esse ano ainda. Voltado para quê? Para poder entregar a merenda. A gente vai contratar uma ou mais empresas que vão se responsabilizar pela... E nasceu inicialmente de fazer essa divisão e acabar pegando parte do problema. Teoricamente seria financeiramente, teria uma economicidade, mas há um custo que a Secretaria de Educação não tem como pagar com profissionais e por isso a gente fez essa opção. Isso está em curso e vai acontecer aí, até o próximo mês a gente vai ter essa licitação. Perfeito. Secretário, vamos fazer um intervalo rápido aqui, a gente volta para fazer o último bloco desse programa, ainda tem muitos assuntos, claro, evidente, e tentar ver se a gente consegue melhorar essa conexão. Não posso afirmar se é aí ou aqui, enfim, mas a gente faz aí o que for preciso para melhorar essa conexão. São 8h18, então vamos a um rápido intervalo e a gente volta já com o secretário Marcelo Feres no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.